Eu estava aqui no dia trazendo o Samuel para a aula de bateria. E toda vez que eu venho, eu fico ali sentado ali na recepção. E vou tirar um momento para meditar. E nesse dia Deus falou comigo de forma muito clara. A palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 11, verso de número 28 e 30, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o Senhor falando comigo, e eu falei: Senhor, como é que eu vou intitular isso aqui? Como é que eu vou passar? E Deus falou: olha, alívio para os cansados. Nós estamos vivendo momentos a qual a sobrecarga de tudo tem nos cansado. A vida tem passado de forma muito rápida. Você inicia a semana, nós estamos aqui, daqui a pouco, quando vai ver, a semana já foi. A gente tinha muitos planos, muitos projetos, mas a vida está andando, está rápido. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias, os dias serão abreviados. E realmente nós estamos vivendo os últimos dias. Eu não sei você, mas eu ainda lembro da ceia de Natal. Acabou o Natal, nós já estamos no mês 8, já preparando, já pensando já no próximo. Olha como os dias têm sido rápidos. E com ele, a sobrecarga tem vindo. Trabalho, estudo, os afazeres. Tudo parece que tem sido uma carga, tem sido um fardo, tem sido um peso. Em alguns contextos, a religiosidade, o desemprego, o dinheiro parece que não rende. Você ganha, trabalha, chega no final do mês, o que você recebe parece que não dá para pagar tudo que você precisa. E aí o cansaço começa a bater, porque você trabalha, você tenta, você luta, mas parece que não está rompendo, não está indo. Alguém já se sentiu assim ou é só eu? Porque, irmãos, parece que quanto mais você faz, aí você fala: meu Deus, mas ainda falta mais, e não deu certo, a conta não fechou, as coisas não estão acontecendo. E aí você se vê, aquela sobrecarga, aquele tanto de coisa. A gente está orando aqui agora pelos pais, e aí a gente vê quem realmente assumiu o papel de pai, de sacerdote do lar, sabe o quanto o peso de você carregar aquele fardo. Você olha e fala assim: meu Deus, é uma escola para uma criança que você tem que pagar. Você tem que pagar, você tem que ter um plano de saúde, porque é para depender de um hospital público. Hoje está difícil. Você coloca os meninos numa escola pública, aí vem uma série de bombardeios contra as crianças. Os nossos filhos estão sendo bombardeados. O inimigo tem tentado assim, sabe, de forma muito severa, e ele tem arrochado assim, sabe, o nó. Fala assim: agora parece que ele já entendeu que já chegou os últimos tempos. Então ele está tentando fazer de tudo, irmão. As distrações, o peso tem tirado a gente assim do foco, do alvo que é Jesus. Quantas vezes a gente tem vivido uma vida pesada. E teve um dia que a minha esposa virou para mim e ela falou uma frase para mim que me impactou muito, irmãos, muito. Ela virou para mim e falou assim: ó, seja leve. Aí eu, repete de novo. Ela: seja leve. Aí eu falei: verdade. Quando a gente pega seja leve, eu levei justamente para esse texto. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu falei: eu estou carregando um peso, um fardo, que não era para mim poder carregar. E o convite de Jesus, nessa passagem, ele fala: vinde a mim. Procurai ao Senhor, levai para Ele as nossas cargas, o nosso peso.
Em João 6,37 ele diz: todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dará, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Opa, se eu for até o Senhor com o meu fardo, se eu for até o Senhor com aquilo que eu estou passando, o Senhor não vai me lançar fora. Pelo contrário, Ele vai me ajudar. E eu comecei a ver, irmãos, que a gente tem enfrentado tantas lutas, tantas dificuldades, e a palavra de Deus diz que a gente peca porque a gente não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus, de entender o poder daquele que pode verdadeiramente nos ajudar. Jesus está fazendo um convite tão especial. Ele está dizendo: olha, vem, que eu posso te ajudar. Em Apocalipse ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ele vai entrar. E às vezes a gente está enfrentando tantos problemas que a gente está tentando resolver tudo sozinho. Às vezes a gente luta essa correria toda e tentando fazer sozinho, e ainda não convidou Jesus para poder fazer parte dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, dos nossos fardos. Quantas vezes a gente já parou no decorrer desses dias e olhou e falou assim: Jesus, não está dando não, sozinho eu não estou conseguindo. Sabe, eu parei e comecei a refletir, e comecei a olhar e falei assim: Jesus, muitas cargas dessas que eu estou carregando, eu já não estou mais suportando. Irmãos, eu passei muito tempo que eu não conseguia dormir direito. Eu tomava remédio para dormir. Eu comecei a viver uma vida de ansiedade muito grande, pensando assim: meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser? As dívidas batendo na porta, e eu falava: e agora, para pagar isso aqui, como é que eu vou fazer? E aí, como eu falei, a conta não fechava. E uma das coisas que mais impacta as nossas vidas é a parte financeira. A parte financeira desestabiliza muita gente. Desestabiliza casamento, desestabiliza uma série de coisas. E eu comecei a falar assim: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Foi quando eu ouvi essa palavra: seja leve. E eu fui começar a buscar em Deus. E eu falei: Senhor, ficar tomando remédio para dormir, sem conseguir dormir, ansioso, sem saber como é que eu ia fazer com as coisas. E eu falei assim: Deus, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a minha parte, né? E agora eu vou aprender a confiar. Eu vou aprender a entregar para o Senhor verdadeiramente. Já viu quando a gente tem uma mania de falar assim, ó: coloca nas mãos de Deus. Mas a gente coloca na mão de Deus, daqui a pouco a gente começa com ansiedade, aquela coisa. Você colocou na mão de Deus e já está tirando. A preocupação, o medo de não conseguir, o medo de não dar certo, começa a nos paralisar. E aquilo que você entregou na mão do Senhor, você já começa a tirar. E eu comecei a falar assim: não, eu preciso mudar. E quando Deus fez esse convite, eu entendi. Eu estou cansado, eu estou oprimido, porque o inimigo toda hora batendo, porque ele não para. A circunstância da vida o tempo todo batendo e ela não para. Porque, irmãos, quem cuida da gente ali, quando cuida, é pai e mãe. Porque quando vai para a vida lá fora, quando vai para o mundo lá fora, ele bate. Ele não tem essa de passar a mão na cabeça, não. E se a gente não aprender a se vestir da armadura de Deus e a confiar em Deus, a gente vai tomar pancada mais do que cachorro sem dono. Desculpa a expressão, porque nem em cachorro a gente pode estar batendo. Mas já viu aquele cachorro que quando você chega no lado ele sai chutando, chuta, sai daqui? É a vida chutando, sai. E Cristo está dizendo: não fica aí recebendo pancada não, vem para mim. Vem para mim que eu estou disposto a mudar a sua história. E quando eu decidi, isso já cristão, eu estou falando aqui para cristão, para quem já está servindo a Deus, eu comecei a olhar e falar assim: Cristo, espera aí, agora eu vou começar a entregar nas tuas mãos e vou aprender a confiar.
Irmãos, minha esposa, igual essa noite, ela virou para mim e falou assim: ah, você viu a cachorra latindo lá? Eu falei: rapaz, nem vi, ó. Antigamente o sono era qualquer coisinha. Hoje eu durmo, parece que deito na cama. Eu estou igual o salmista, deito logo, pego no sono. Por quê? É o Senhor que tem que cuidar de mim. Quando a gente aprende a confiar, ainda estou com muito problema? Não mudou não, ainda tem problema, viu, irmão? Os problemas não continuam. Mas só que eu aprendi a confiar, porque o que eu tenho que aprender? Eu vou fazer a minha parte, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que eu tenho que ser feito. E vou aprender a confiar, porque no tempo certo, Deus irá me honrar. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. E aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu acho que a promessa, eu tenho certeza, a promessa ela é uma via de duas mãos. Você faz a sua parte e Deus com certeza vai fazer a dele. Até porque até o salmista diz no Salmo 37, fui moço, hoje sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E o Senhor Jesus está dizendo: olha, você que está cansado, você que entendeu, porque hoje essa ministração é para você que entende que sozinho não dá. É que tudo que você está enfrentando hoje, os problemas de relacionamentos, de ordem física, de ordem financeira, você só vai conseguir resolver a partir do momento que você levar para os pés da cruz e falar assim: Jesus, agora já não é mais eu, agora é contigo, eu preciso da tua ajuda, eu preciso ter uma mudança de comportamento, eu preciso ter uma mudança de mentalidade, eu preciso, pois se não for o Senhor que entrar com providência agora, eu não sei mais o que vai acontecer. E o Senhor Jesus responde, a gente pega as bases dentro da palavra dele, em Isaías 40, versículo 29, ele dá força aos cansados e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. O salmista diz: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu o louvarei. É uma certeza de que essas angústias, esse mix que às vezes está rolando dentro da gente, de incertezas, inseguranças, o salmista fala: olha, eu ainda vou louvar o Senhor, eu ainda vou cantar, aleluia, porque Deus mudou a minha história. Quando a gente aprende a confiar no Senhor, a gente começa a romper algumas barreiras, e essas barreiras eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Dentro do que, quando a gente fala sobre estar cansado e sobrecarregado, eu sei que muita gente vai se identificar com algumas coisas que eu vou estar ministrando aqui. E a primeira é sobre crenças limitantes. Romanos capítulo 12, verso de número 2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente fala sobre crenças limitantes, é aquilo que te faz parar. São pessoas que lançam sobre ti palavras negativas: você não vai conseguir, não pode, é demais para você, você está sonhando alto demais, isso aí não é para você não, né? Tem muita gente que quer te parar. Eu pego um exemplo de Números, capítulo de número 13 e 14, Moisés manda 12 espias a espiar a terra de Canaã, para ver se a terra era boa. Chegando lá, na volta, eles olharam a terra, viu que a terra era boa. Quando eles voltaram, 10 deles começaram a falar: olha, a terra pode até ser boa, mas lá tem gigante, lá tem exército, lá a gente não vai conseguir, os guerreiros de lá, eles são fortes. Quantas pessoas falam para você: você pode até tentar, mas você não vai conseguir. Porque começa a colocar empecilhos, começam a achar porque eles não conseguem, você também não vai conseguir. Porque muitas das vezes tem pessoas, irmãos, que o prazer dele é te ver prostrado, é te ver frustrado.
é que você também não consiga. Se ele não conseguiu, ele também quer te parar. Aí aparece um Josué e Caleb e olha e fala assim: olha, tem gigante, tem exércitos, mas deixa eu dizer algo para você, quem nos fez a promessa é muito maior. Quem nos fez a promessa nos garante a vitória. Não são o que os outros vão dizer que vai te parar, porque quem fez a promessa é muito maior. Às vezes a gente para, porque a gente começa a dar ouvidos a pessoas que não estão no mesmo propósito, pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que ainda não entenderam aonde você vai chegar, aonde Deus vai te colocar, e querem te parar, e querem te frear. A gente tem que começar a identificar as vozes que estão aqui, ó, você não vai conseguir, você não pode, isso é demais para você. E Deus está dizendo do outro lado: vai, avança, avança, porque eu estou contigo, é eu que vou garantir a vitória. Não é as nossas forças, mas quem garante a nossa vitória é o Senhor. Ele é fiel para cumprir. E quando a gente começa a quebrar essas crenças, começa a tirar essas palavras negativas, a romper com isso. Quantos aí já ouviram: ah, você não pode isso, você não pode aquilo. Bom, eu falo para os irmãos que eu já ouvi muito isso. E eu falei: olha, tudo bem, se você não pode é uma coisa, mas eu posso, porque quem me prometeu, ele é fiel para cumprir. E ainda que passe por qualquer situação, eu vou crer e vou esperar no Senhor, porque eu tenho certeza que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E eu peguei essas crenças que me limitavam e cheguei aos pés da cruz e falei: aqui, Jesus, esse é um fardo que está me atrapalhando, esse é um dos pesos. Fui lá e coloquei. Um outro peso: traumas. Pessoas na Bíblia que sofreram traumas que foram assim, irmãos. Olha só, eu quero trazer 3 exemplos: Jó, Davi e Jesus. Jó perdeu família, Jó perdeu os bens, Jó perdeu a saúde. Jó só não morreu, mas saiu perdendo tudo, e muito rápido. Tudo que ele tinha conseguido ali, ele foi perdendo. O homem que ficou, que sofreu perdas, que sofreu rejeição, a mulher, os amigos, traição, isso são fardos que a gente carrega. Olha o exemplo de Davi. Davi, perseguido pela família, depois vai ser perseguido por Saul, depois a divisão dentro da casa de Davi, os filhos. Um dos filhos toma o reino de Davi, vivendo traição, vivendo todo tipo de aflição. E quantas das vezes isso, a gente enfrenta isso. Pessoas que a gente confia, às vezes você tem um amigo, você, meu amigo, e daqui a pouco é o amigo que está ali te traindo, que está ali falando de você. Quantas pessoas que você espera ouvir um apoio, ouvir: não, vai dar certo, você vai conseguir. A primeira pessoa que, te coloca para baixo. Que em vez de te apoiar, igual, imagina Jó ali esperando um apoio da mulher dele, a mulher dele vai e fala lá, abandona esse Deus e morre. E aquilo, imagina Jó carregando esse fardo, Davi carregando esse fardo. Agora imagina Jesus. Ele foi humilhado, ele foi traído, ele foi maltratado, ele foi rejeitado. Quantas pessoas não já foram rejeitadas? Às vezes você está num local onde as pessoas não querem que você esteja lá. Às vezes só você está ali e tal, a pessoa está ali te suportando. Mas
3 coisas que esses homens tiveram em comum. Jó, depois de ter passado por tudo isso, Deus muda a história de Jó. E Jó recebe tudo em dobro daquilo que ele havia perdido. A perseverança de Jó, a partir do momento que ele se lançou aos pés do Senhor, e ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, ele estava honrando a Deus. Ele estava pegando todos os traumas, tudo aquilo que ele tinha passado, e tinha colocado aos pés do Senhor. E tinha falado: Senhor, tudo isso que eu estou passando, hoje eu decidi entregar aos teus pés. Davi faz o mesmo. Davi reconhece o seu pecado. Davi reconhece as suas falhas. No Salmo 51 ele reconhece, ele fala: Senhor, pequei contra ti, Senhor. Me lava, me purifica dos meus pecados. Ele pega todo esse trauma e traz aos pés do Senhor, e coloca aos pés do Senhor. E o que acontece com Davi? Até o próprio, a palavra de Deus diz, fala assim: olha, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Olha o testemunho que Davi dá depois, se tornar um homem segundo o coração de Deus, passando por tudo isso. Então a gente começa a ver exemplos, irmãos, de pessoas que passaram por todo tipo de aflição, de angústia, de sofrimento. E às vezes a gente acha que está passando isso, que é só com a gente. Não é só com a gente, não. Agora, muitos passaram. Agora, a atitude que cada um teve é que vai determinar como é que vai ser a tua vida. Olha só Jesus. Jesus venceu a morte, recebeu um nome que está acima de todo nome, que tem poder para curar, para libertar, para transformar, para salvar. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus. Depois de ter passado por tudo isso, ele olha para mim, para você e fala assim: olha, eu passei por tudo isso, e eu quero te dizer, eu sei como é. Tudo que você está passando, eu sei como é. Agora vem até mim, que eu posso te aliviar, eu posso mudar a sua história. Jesus passou por tudo isso para entender o que eu e você hoje passa. Não é só você que foi humilhado, não é só você que passou por traumas, chegou alguém, rejeitou, alguém te traiu. Não foi só você não, irmão. Jesus passou por tudo isso para dizer para você: olha, eu também passei e eu posso mudar a tua história. A única coisa que Jesus está querendo é um passo seu. O que determina mudar a sua história vai depender mais de você do que de Jesus, porque Jesus está de braços abertos só te esperando. Ele está dizendo, ele está te fazendo um convite: vem, vinde a mim, venha. O que você está esperando? O que falta para você mudar? Esse trauma, traz ele, aos pés da cruz. Lança aos pés da cruz, porque Jesus está disposto. Mas tem gente que ainda carrega um sentimento que atrapalha muito. Sabe qual é? A culpa. A culpa é um sentimento que atrapalha muita gente de acessar o que Deus tem prometido. Olha só, eu vou dar alguns exemplos. Judas, quando ele traz Jesus, ele é tomado pela culpa, pelo remorso. E o que Judas faz diante desse sentimento? Depois de ter traído Jesus, ele pega as moedas, recebe, teve aquela culpa toda, ele vai, joga as moedas lá para os sacerdotes, depois ele sai dali, se retira e comete o suicídio. Olha só, um homem que traiu Jesus, depois ele se arrependeu, porém, a decisão dele foi cometer o suicídio. Agora a gente olha também, eu falei agora há pouco de Davi, né? Olha Davi também. Davi,
Teve momentos que Davi olhou para ele e falou assim: Deus, olha só como é que eu estou. Davi traiu o companheiro dele, Urias, com a mulher dele. Manda Urias para a frente de batalha, para Urias poder morrer. Ou seja, ele foi cúmplice do assassinato de Urias. Só que é um homem que se arrepende. Teve falhas? Teve erros e muitos. Mas a Bíblia não deixa um respaldo de que Davi não se arrependeu. Porque todos nós cometemos erros. A Bíblia diz que aquele que diz que não cometeu erro já está até pecando. Todos nós cometemos erros, mas todos nós temos o sentimento de culpa. Eu fiz isso. Irmãos, sabe o que o Espírito Santo me diz? Tem gente que coloca assim, mas eu não sou merecedor porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Ele começa a se culpar pelo erro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se arrependeu do seu erro, se você pediu perdão para Deus, você não é o seu erro. Você já não é mais o seu erro. Se o próprio Deus pegou os seus pecados, pegou as suas transgressões e jogou no lago do esquecimento, e te deu uma nova oportunidade, para que você vai ficar lembrando da culpa? Para que você vai ficar se corroendo? Para que você vai ficar se auto-julgando? Para que você vai dizer que você não pode, que isso não é para você? É para você, porque Deus te escolheu. Olha só, os irmãos de José, jogou o José lá no buraco. José foi vendido como escravo. Depois eles encontram com José, e ele se arrepende, pede perdão e vai desfrutar de uma vida nova com o Senhor. Por quê? Eles pediram perdão, entenderam, reconheceram. A gente reconhece os nossos erros. Senhor, eu reconheço os meus erros, mas agora eu quero te pedir perdão. Eu quero ter uma vida transformada. Deixa eu correr mais um pouquinho. Falta de perdão. Irmãos, isso é um fardo que muita gente carrega. De não perdoar o que o próximo te fez e não se perdoar. Tem gente que não se perdoa. Eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele mesmo não se perdoa. Ele mesmo não tem de olhar para dentro dele e falar assim: olha, eu sei que eu errei, eu sei que eu falhei, mas se Jesus me perdoou, eu também vou me perdoar. Eu também não vou ficar mais me massacrando. Eu também não vou mais ficar mais me cobrando. Eu não vou mais ficar me acusando, me auto-sabotando. Isso são fatos que a gente tem que levar e deixar aos pés da cruz. Um outro ponto: ambientes negativos. Ambientes aonde nós estamos ouvindo vozes, andando com pessoas que não deveríamos andar. Isso é um fardo. E ambientes negativos não nos permite florescer. Ambientes negativos trava o nosso relacionamento com Deus. Jesus nos dá uma lição muito preciosa. Jesus andava no meio da multidão, sim ou não? Sim. Quantos eles escolheu para andar junto dele? Quantos apóstolos? 12. Quantos eram mais próximos de Jesus? 3. Quantos deitavam no peito de Jesus? 1. Olha só. Eu posso até andar no meio da multidão, mas para mim poder estar mais próximo ali de mim, eu vou escolher. Jesus também foi seletivo. Jesus também está te dando uma lição. Dá para amar todo mundo? Dá, a gente ama todo mundo. Mas para andar próximo? Não é todo mundo que você bota dentro da sua casa. Não é todo mundo que você bota sentado à sua mesa. Porque tem pessoas que estão ali para ser fardo na tua vida. E você tem que também aprender a ser seletivo. Sim, ser seletivo.
Selecionar as pessoas que vão te ajudar a você estar no caminho do Senhor. Porque tem pessoas que estão próximas de você que é para te afastar do caminho de Deus. E realmente você tem que ser seletivo. E Jesus ainda mostra, ó, por mais que ainda tinha um que deitava no meu peito, tinha momento que eu ficava era sozinho. Porque tem momento que é melhor sozinho. Já ouviu uma expressão que antes só do que mal acompanhado? É bem isso mesmo, irmão. Tem hora que a gente vai ter que estar sozinho, vai se separar, é só a gente e Deus. Não dá para sair aí falando com todo mundo, porque tem pessoas que às vezes você vai falar, em vez dela te ajudar, ela vai te atrapalhar. Então, isso se torna um fardo. E esse tipo de fardo é que a gente tem que trazer aos pés do Senhor. E já estou caminhando para o final. A promessa de Deus: e eu vos aliviarei. Jesus, ele faz uma promessa, dizendo: olha, pode vir, porque eu estou disposto a mudar a tua história. Então, quando você lança aos pés do Senhor tudo aquilo que tem te impedido, toda culpa, todo trauma, toda falta de perdão, todo ambiente negativo, tudo aquilo que te impede de romper, você traz aos pés do Senhor. Jesus olha para você e fala assim: olha, eu mudo a tua história, toma o meu fardo, pois o meu fardo é leve e é suave. E é isso que Cristo tem prometido para você. Isso é uma promessa que todo aquele que vai até Ele, Ele está disposto a cumprir. E a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura teria Deus prometido e não cumpriria? Deixa eu dizer para você, se você colocar isso diante do Senhor, todas as suas angústias, os seus traumas, tudo que você tem passado, que tem te trago, que tem sido um fardo na tua vida, colocar diante do Senhor, a promessa do Senhor é: eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. É promessa dele, irmão. É promessa dele. Ele está disposto a aliviar o fardo que você está enfrentando. Você não precisa passar por isso sozinho, não, irmão. Você não precisa passar por tanto sofrimento sozinho, não. Cristo está dizendo para você: olha, eu estou disposto a mudar a tua história. Eu estou disposto a te ajudar. Você não precisa passar sozinho. E muitas das vezes a gente quer fazer sozinho, a gente quer seguir as nossas forças. E deixa eu dizer, só as nossas forças não vai. Só com as nossas forças não vai, irmão. A gente precisa da ajuda dele. A gente depende dele. Tudo é por ele e para ele. Cristo nos chama para viver um tempo novo. A gente tem enfrentado tantas lutas, tantas dificuldades. E o que Cristo está querendo é nos ajudar, é aliviar o nosso fardo. Esse processo que Cristo quer transformar é justamente quando a gente se entrega, quando há uma entrega genuína, quando há uma entrega de você entender quem é que vai te ajudar, quem é que está disposto a te ajudar. Hoje nós estamos falando do Dia dos Pais, né? Quem está disposto a te ajudar? Seu pai. Seu pai está disposto. Seu pai olhou para você nessa noite e te falou: olha, eu quero te ajudar. Eu quero pegar o seu fardo. Eu quero pegar. Eu estou disposto a te ajudar. E aí, a pergunta que agora eu deixo: você está disposto a deixar o seu fardo aos pés da cruz? Você está disposto a deixar o seu fardo aos pés da cruz? Se você está disposto, fica de pé. Deixa eu orar com você agora nesse momento.